E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente começa o nosso segundo estudo da nossa segunda leitura da Epístola de Paulo a Tito. O nosso texto base é Tito 1, dos versos 5 ao 16. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí agora para você acompanhar essa leitura. Por esta causa, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um em seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esse trecho que a gente leu são as orientações de Paulo a Tito no que diz respeito às qualificações do presbítero, do pastor da igreja, do ministro. Uma dica que eu quero te dar é que sempre que você estiver estudando a palavra, a Bíblia, vê o contexto em que ela está inserida, o que estava acontecendo naquela época para que aquela linguagem fosse utilizada, para que aquele tipo de conselho fosse utilizado. Porque a palavra ela é viva e ela fala tanto para aquela época quanto para o nosso contexto de hoje, como a gente vai ver aqui nesse trecho. Mas é muito bom a gente compreender o contexto em que isso está inserido, para que a gente não desvie o que a palavra está dizendo, para que a gente não seja criadores de heresia. E como a gente já falou no vídeo de introdução, aqui Tito está em Creta, foi deixado por Paulo em Creta, né? Então vamos contextualizar aqui um pouco a respeito de Creta. Creta era uma ilha localizada ao sul da Grécia, ali no Mar Egeu, uma cidade portuária, e onde tinha muito comércio marítimo. A sua localização favorecia o comércio marítimo. No que dizia respeito à religião, eles tinham uma religião ligada muito à figura da mulher, uma deusa com serpentes nas mãos, também a questão do touro, que era um animal adorado, símbolo de fertilidade. Creta também foi o local onde surgiram mitos, onde eram famosos mitos como o do Minotauro, por exemplo. Tá? Tudo isso para que você entenda o contexto do lugar onde Tito iria organizar a igreja, né? Organizar as igrejas que haviam sido abertas naquele lugar. Não se sabe ao certo em que momento Paulo desbravou, digamos assim, aquela região. Ele esteve pela primeira vez em Creta, e aí você vai poder ver esse relato lá em Atos. Deixa eu abrir aqui com você. Lá em Atos 27, do 9 a 27, você vai poder ler esse relato. Paulo ele tinha sido aprisionado em Jerusalém e ele apelou para César
E quando ele apelou para César, ele foi conduzido até o centro do império de navio, e é aquela passagem que vai falar do naufrágio do barco, e eles vão passar por Creta naquele momento, mas não é, obviamente, o momento em que Paulo teve tempo para parar e evangelizar aquela região. É provável que a evangelização de Creta tenha acontecido lá finalzinho de Atos 28, 30, quando Paulo é liberado da sua prisão domiciliar, digamos assim, né, porque ele ficou preso em uma casa. E aí é provável, os estudiosos falam que é provável que tenha existido uma quarta viagem missionária que não foi registrada. E aí, nessa viagem missionária, nós temos Paulo evangelizando em Creta. Finalizando essa questão do contexto da carta, do local onde Tito estava, o verso 5 que nós já lemos vai dizer, né? Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para que você ordenasse aquilo que restava. É preciso que as coisas sejam postas em ordem, tá? E em cada cidade, Tito deveria constituir bispos, pastores, e esses pastores deveriam ter umas características que eram importantíssimas, as quais não poderiam faltar nesses bispos. E aí ele vai falar: irrepreensível, marido de uma só mulher, filhos crentes que não fossem desobedientes, que não seja arrogante o bispo, que ele não seja iracundo, não dado ao vinho, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem. E Paulo vai dar uma série de características, de qualidades que o bispo escolhido, apontado por Tito, deveria ter. E essas características são semelhantes a apontadas na carta pastoral a Timóteo também. Mas por que essas orientações elas eram tão importantes? A igreja primitiva, bem como a igreja atual, ela passou por muitas lutas no que diz respeito a questões de heresia e ao combate contra o cristianismo. E nós tínhamos dois problemas aqui. Nós tínhamos o gnosticismo, que era uma filosofia grega que surgiu na Grécia, e nós tínhamos também as práticas judaizantes, os judaizantes, né? Veja que você tem um local de gentios e de judeus que se converteram ao cristianismo. Então, é muito natural, por exemplo, que alguém que se converteu ao cristianismo, em algum momento durante o seu processo, ainda tenha costumes, ainda tenha crenças da sua vida anterior ao cristianismo. E essa não era a realidade diferente aqui nesse contexto. Então, o que é o gnosticismo, né? Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Como eu falei, era uma filosofia grega que acreditava que você deveria obter um conhecimento secreto para alcançar a salvação. Então, nós tínhamos, podemos dizer assim, duas vertentes do gnosticismo que vai estar aqui surgindo na igreja primitiva, tentando se infiltrar na questão da igreja, né? Nós tínhamos aqueles que acreditavam que Jesus ou não era puramente Deus, ou não era puramente homem. Jesus era um espírito com aparência humana, ou Jesus teve o espírito por apenas um curto período de tempo, do batismo até pouco antes da sua morte, e morreu como um homem comum. E isso deturpa completamente a realidade do Evangelho, o qual nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne para nos salvar dos nossos pecados. E aí o gnosticismo ele era pautado na questão do quê? Do dualismo, né? A carne é má e o espírito é bom. E então, eles acreditavam que o quê, né? Parte dos gnosticistas, que aquilo que você faz na carne não afeta o seu espírito. Então, das duas, uma. Ou você vivia uma vida completamente cheia de regras, onde você não poderia fazer nadíssima, nada,
ou você vivia uma vida leviana e isso não iria afetar o seu espírito, porque o espírito ele é puramente bom, tá? Essa era uma das heresias com que a igreja primitiva estava lidando no início. E aí a gente tinha os judaizantes. Abre comigo em Atos 15:1, só para você entender do que nós estamos falando no que diz respeito aos judaizantes. Atos 15:1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui nós vemos uma deturpação da salvação pela fé em Cristo Jesus. Os judaizantes acreditavam que os gentios, antes de se converterem ao cristianismo, deveriam se tornar judeus, cumprir a lei de Moisés, o que incluía a circuncisão, para depois serem salvos, tá? E dessa maneira, o cristianismo estava sendo ameaçado pelas práticas e pelos ensinos judaicos, que é o que a gente vai ler nos versos 10 e 11 de Tito 1, onde diz: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e aqui a gente está falando dos judaizantes. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Vale ressaltar que, e a gente vai falar mais disso, os judaizantes aqui, as pessoas da religião, eram hipócritas, tá? Não viviam aquilo que falava, né? Tudo que eles pregavam era por ganância. Vamos continuar aqui. E aí você talvez esteja se perguntando: ok, massa, Bel, a gente está entendendo qual que era o papel do ministro, as características e qualidades que ele deveria ter, e obviamente que muito do que tem nas cartas pastorais reflete hoje na estrutura da igreja, né? Mas o que isso me ensina? Que a aplicação prática eu posso tirar desse texto para a minha vida? Primeiro, o que eu acredito é que essas qualidades elas não se limitam apenas aos presbíteros, né? Jesus ele é o nosso pastor e as ovelhas elas imitam o seu pastor, né? Então as características refletidas num pastor elas vão se refletir na sua igreja. Então quando nós olhamos para Jesus, o nosso pastor, nós assimilamos os seus valores e o seu caráter. Tem uma frase que me marcou muito do Ralph Waldo Emerson que diz assim: o que você faz fala tão alto que não consigo ouvir o que você está dizendo. E essa é a aplicação prática que eu quero tirar para a gente hoje, principalmente no meio dos jovens, apesar que essa é uma questão que se estende para a igreja inteira. Vou repetir: o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. E aí isso me leva a refletir: o que as minhas práticas têm dito sobre a minha fé? O que as minhas obras têm dito a respeito do evangelho que eu prego, do evangelho que eu falo? Será que elas se complementam ou será que existe uma contradição? A gente precisa refletir sobre isso. Vamos comigo para Atos 1:8. E aí a gente vai desenvolver esse pensamento. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente falou no vídeo anterior que nós somos o quê? Filhos de Deus e fomos feitos para refletir a sua imagem. E aqui Jesus fala: e sereis minhas testemunhas. As testemunhas, elas depõem a favor de uma verdade. E a palavra usada aqui para testemunha no original é martíria, que significa mártires. E a gente sabe qual que é a história dos mártires, né? Martíria significa o quê? Testemunho de fidelidade, fidelidade a Cristo.
Um mártir, ele vai garantir a todo custo, inclusive com a própria vida, a veracidade do seu testemunho, daquilo que você tem pregado. Ou seja, o mártir é aquele que garante a verdade com a própria vida. Então, a minha vida, o meu modo de falar, o meu modo de andar, o meu modo de viver precisa dar testemunho, precisa garantir a verdade daquilo que eu tenho falado, a verdade daquilo que eu tenho pregado, tá? Voltando para o nosso texto base, lá em Tito, no verso 16, Paulo fala assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aqui a gente pode ver claramente que as atitudes dos judaizantes, elas negavam aquilo que eles falavam. Ele fala, professam conhecê-lo, mas as suas obras negam. Conhecer na Bíblia é intimidade, é relacionamento com Cristo. E não é uma intimidadezinha superficial, é profunda mesmo, né? E as minhas obras demonstram que eu conheço a Jesus, não são só minhas palavras. A Bíblia diz que aqueles que amam são aqueles que obedecem. Obediência é prática, é cumprimento de mandamentos, e são eles que demonstram o meu amor por Cristo. Abre tua Bíblia comigo em Tiago 2,14. Nós vamos ler até o verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus, porque a gente não pode se enganar e nem ir para dois extremos, né? Se preocupar tão somente com as obras, como os gnósticos e os judaizantes estavam pregando, com cumprimento de mandamentos. Não podemos nos preocupar só com isso, e nem podemos viver como se obras não fossem importantes, como se a minha vida, o que eu faço, não fosse importante para a disseminação e a verdade do Evangelho. Diz assim, Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vou repetir isso. E eu com as obras, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. A gente falou no vídeo anterior o que era fé. E fé envolve ação, compromisso, relacionamento. Fé precisa ter obras que a comprovem. Entenda que não são as obras que te salvam, mas as minhas obras, as minhas ações, elas revelam a ação da salvação na minha vida. É impossível você ser verdadeiramente alcançado pela graça salvadora e as suas atitudes não serem transformadas. O Evangelho de Cristo, ele nos muda, porque ele vem para nos restaurar e nos transformar cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Então pensa nisso. As minhas obras, elas não trazem salvação, mas elas refletem a ação da graça salvadora sobre a minha vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.